Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade na nossa série sobre cartografia, estudando uma coisa que é matemática dentro da geografia, mas que é super legal, os fusos horários. Vocês estão notando que o nosso planeta ele está girando da esquerda para a direita, ou seja, de oeste para leste? Presta bem atenção, ó. Veja que a Terra está girando nesse sentido de oeste para leste e lembre de um dos primeiros vídeos que eu falei para vocês sobre o movimento de rotação. Beleza, então você está vendo aí o movimento de rotação e ele é responsável pelo dia e pela noite. E a Terra demora 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, que é a duração de um dia, arredondando, daquele jeitinho todo que eu já expliquei para vocês. Ao longo dessas 24 horas, os lugares ficam iluminados de maneira diferente no planeta. Então, neste caso aí, você está vendo que é o Oceano Pacífico que está sendo iluminado. Olha ali embaixo, ó, deixa eu mostrar aqui com o mouse, que eu não quero que pare de girar. Beleza, ó. Aqui o dia está nascendo na Austrália, aqui no Japão. Vamos dizer que o Sol está pegando aqui, né? Enquanto isso é noite do outro lado do mundo. Então continue acompanhando o movimento comigo, você vai ver que a Ásia vai começar a aparecer aqui. Então, gente, no passado, olha só que legal que eu vou contar para vocês. Cada cidade tinha um horário. Então, na praça central da cidade tinha um relógio de sol. Então, se a pessoa queria saber se era meio-dia, ou se era 1 da tarde, ou 7 horas da manhã, ela tinha que se orientar de acordo com a sombra que o sol fazia quando ele batia nos objetos, que é o famoso relógio de sol. Porém, isso é uma coisa muito imprecisa. Imagina se você fosse de Jaú para Bauru, ou de São Paulo para Campinas, e tivesse que ajustar o seu relógio em alguns minutos. Porque, de fato, quando você está assistindo, por exemplo, um evento ao vivo, ou um jogo de futebol que está acontecendo no domingo à tarde, você já percebeu que, às vezes, o sol ele se põe primeiro lá em São Paulo, de onde está sendo transmitido o jogo, do que para quem está no interior de São Paulo, por exemplo? Então, as mudanças de minutos em minutos, elas não são ideais para que você use isso como referência para calcular as horas. Então, tiveram a ideia de utilizar os meridianos. Lembra que os meridianos são as linhas imaginárias que vão lá do Polo Norte até o Polo Sul, são semicírculos, como referências para marcar as horas. Porém, existem infinitos meridianos, é um encostadinho no outro. Então, resolveu fazer uma seguinte conta. Pega a Terra, já que ela demora 24 horas para dar uma volta em torno do próprio eixo, e uma volta completa tem 360 graus, um giro. Se você dividir 360 graus por 24 horas, você vai entender que a cada 15 graus que a Terra gira, você pode calcular 1 hora de diferença. E tudo que estiver dentro daquela faixa de 15 graus, que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, ó, tudo que estiver dentro de uma faixa de 15 graus de longitude, lembra do último vídeo, do vídeo da última aula, de longitude, tudo que estiver ali dentro vai ficar dentro do mesmo horário. Isso não significa que não tenha diferenças mínimas de minutos de uma cidade para outra. Lógico que existe. Mas dentro de uma faixa estipulou-se que ali seria um fuso horário. Eu vou mostrar para vocês agora, vou fazer um desenho na lousa. Eu acho que é legal você pegar uma folha de sulfite, virar ela de lado na posição horizontal, na posição paisagem, e você copiar este desenho que eu vou fazer. Daí você vai conseguir praticar depois alguns exercícios que fuso horário aprende praticando, viu, moçada? E mais uma vez, como não poderia faltar, eu fiz uma música, eu fiz uma paródia, que é chamada de Show dos Fusos Horários. Essa música é famosa, viu, moçada? A galera adora, meus ex-alunos adoram essa música e eu vou ensinar este ano aqui no YouTube para vocês. Parece brincadeira, mas tem que decorar essa música. Eu acho que eu estava bem inspirado quando eu fiz a letra, porque a música inteira é praticamente conceito. Todinha. Você vai aprender o que é fuso horário na música,
Você vai aprender a calcular o fuso horário e fazer até cálculos mais complexos que envolvem viagens. Por exemplo, eu vou falar para você que uma cidade fica em determinada longitude e outra está em outra longitude. Eu vou passar as coordenadas dessas cidades e vou falar que um avião saiu de uma cidade e foi para outra, ou saiu daqui e foi para lá, que demorou tantas horas de voo, e você vai saber exatamente, você calcular qual foi o horário que o avião pousou na cidade B. Esse é o grande objetivo da aula. Combinado? Preparado? Então pegue sua folha de caderno e volte aí para a gente continuar nossa aula. Bom, pegou aí sua folhinha? Então eu vou desenhar aqui mostrando para vocês passo a passo. Depois você pode pausar o vídeo, terminar o seu desenho e não continue assistindo a aula sem que seu desenho esteja pronto. Vamos lá, gente. Esta linha central que eu desenhei, ela está representando o meridiano de Greenwich, ok? Lembra que ele é a referência para as longitudes. Ele é a longitude 0 e o nosso planeta vai ser contado até 180 para o leste e até 180 para o oeste. Porém, aqui vem um detalhe que, se você não prestar bem atenção, vai bugar a sua cabeça. O meridiano de Greenwich, ele fica no meio. Lembra que eu falei das faixas de 15 graus? Cada faixa de 15 graus é 1 hora? A faixa de 15 graus que eu estou falando não vai começar uma faixa 15 graus para cá, uma faixa 15 graus para cá, outra faixa. Por isso que eu deixei o meridiano de Greenwich mais clarinho, meio cinzinha. Olha só, então tá aí o meridiano de Greenwich. Esta faixa aqui que eu desenhei tem 15 graus de longitude. Vamos lá, esse comecinho da aula tem que ser bem devagarzinho para pegar o jeito, hein? Então daqui Então, daqui até aqui, nós temos 15 graus de longitude. Eu estou falando do tamanho, eu não estou falando da longitude em si. E lembra que eu falei que esta linha é o meridiano de Greenwich, ela é a longitude 0, que é a longitude de referência. Isso quer dizer, ó, não vai ficar com neuro, hein, gente? Eu estou falando que o comecinho da aula é muito importante. Que esta linha aqui, na verdade, ela não é a linha 15 graus leste, esta linhazinha. Esta linha, ela é a linha 7 graus e 30 minutos leste. As longitudes e as latitudes quebradinhas, elas não são, por exemplo, 7,5 graus. 7,5 graus é a mesma coisa que 7 graus e 30 minutos. Porque cada grau é composto por 60 minutos. Então isso aqui que eu estou mostrando para vocês, gente, é bem avançado, tá? Mas vamos com calma. E essa linha aqui, ela é a linha 7 graus e 30 minutos oeste. Estes números que eu coloquei só vão ter utilidade se eles forem falar, por exemplo, de duas cidades que estão bem próximas ao meridiano de Greenwich. Por exemplo, duas cidades inglesas. Uma cidade que está na longitude 5 graus leste. Poderia ser em qualquer lugar aqui inteiro, tá? Estou falando só de longitude. Nessa aula a gente não vai falar de linha do Equador e de latitude. Só vamos considerar longitude. Inclusive, se uma cidade estiver lá nos Estados Unidos e outra cidade estiver na América do Sul, em algum lugar, mas que estiver na mesma longitude, elas têm a mesma hora. Inclusive, tem também cidades na Europa e na África. Europa e a África, e elas estão na mesma longitude. Então, o horário passa a ser o mesmo. Então, vamos supor que uma cidade esteja a 5 graus leste e a outra cidade esteja a 5 graus oeste do meridiano de Greenwich. Qual é a diferença de horas entre essas duas cidades? Vamos ver se você já pegou a essência da aula. Quantas horas tem de diferença entre essas duas cidades? Uma está 5 graus leste, outra está 5 graus oeste. Qual é a distância de uma para outra? 5 para cá, 5 para cá. A distância dessas duas cidades é de 10 graus.
E mais, essas duas cidades, você já sabe exatamente onde elas estão. Elas estão dentro desta faixa. E quanta diferença de hora que tem dentro dessa faixa? Nenhuma, porque a faixa inteira é 1 hora. Quando que vai mudar a hora então, gente? Só quando você for para a próxima faixa. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Se não entender, pode deixar as dúvidas nos comentários, tá? Nos comentários desse vídeo você pode deixar ali o que você achou, o que você aprendeu de legal, mas também pode deixar suas dúvidas, porque eu sempre entro pelo meu aplicativo do celular para ver lá o YouTube Studio e leio todos os comentários. Então deixe as dúvidas nos comentários que eu vou responder. Então esta faixa inteira, esta faixinha, ó, que eu estou pintando aqui dentro, de amarelo mesmo, é de propósito para ficar bem fraquinho. Tudo que tiver aqui dentro, gente, de norte a sul do planeta, que estiver a 7 graus e meio do meridiano de Greenwich para a direita ou a 7 graus e meio para a esquerda, ou seja, essa primeira faixa de 15 graus de longitude, ela vai ser chamada de fuso zero. Então este aqui é o fuso zero. Entendeu? Toda esta faixa é o fuso zero. Quem está no fuso zero? Bom, nós sabemos que, por exemplo, o Reino Unido está no fuso zero. Se o Reino Unido está no fuso zero, eu vou olhar aqui, porque a gente vai pensar primeiro em fusos teóricos. Depois eu vou falar o que são os fusos práticos. Se o fuso zero é uma faixa que fica mais ou menos aqui, significa que a França também deve ter territórios no fuso zero. Ou alguns países da África, como vocês podem perceber, o fuso zero é aquele fuso que tem 15 graus de longitude, que ele é, o meio desse fuso é o meridiano de Greenwich. Muito bem. Desenhado o fuso zero, vamos desenhar os fusos mais 1 e também o fuso menos 1. Acompanhem comigo. Então, o fuso mais 1 é este. E o fuso menos 1 é este. Vai copiando no seu caderno, bonitinho, e acompanhando comigo. Então aqui é o fuso mais 1 e este é o fuso menos 1. Isso significa que é 1 hora adiantado em relação ao meridiano de Greenwich, ao fuso de Greenwich, que antigamente ele chamava GMT, o fuso zero, que chamava Greenwich Meridian Time. Agora ele é chamado de UTC. Tá? Para não ficar fazendo referência a apenas uma cidade ou região que esteja aqui. Todo este fuso é o fuso zero, que é o fuso UTC. Unidade do tempo coordenado. Os aviões, por exemplo, eles utilizam o UTC como referência. Porque imagina, cada aeroporto que para, ele tem que alterar o relógio, e então ele usa 1 hora como referência, que é a hora mundial. Então essa aqui seria a hora mundial. Mais 1 e menos 1 significa que está 1 hora adiantado em relação ao fuso zero ou 1 hora atrasado em relação ao fuso zero. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo e vou desenhar completo e vai aparecer na sequência aí para você, daí vai ser a sua vez de pausar o vídeo e fazer o desenho completo para a gente continuar a aula. Combinado? Tá aí, gente, feito o desenho. Então, copia no seu caderno do jeitinho que está aqui. Esta representação, ela é uma representação mais didática e simples deste mapa que você está vendo agora. Então, este mapa está mostrando todos os fusos do planeta. São 24 fusos no total. Este fuso mais escuro, esta faixa, é o fuso zero. Depois tem o fuso mais 1, mais 2, mais 3. E olha só que legal, ó. Pequim, na China, fica neste fuso. Você consegue até descobrir que fuso que é, só contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este é o fuso mais 8. Enquanto Manaus, no Brasil, está neste fuso, ó, 0. Este aqui é o fuso menos 1, menos 2, menos 3. Manaus está no fuso
menos 4. Dá até para saber quantas horas de diferença existe entre Pequim e Manaus. Vamos descobrir? Então Manaus está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas de diferença entre essas duas cidades. Se é 10 horas da manhã em Manaus, em Pequim já são 10 horas da noite, às 22 horas. Lembra que eu falei que eu vou ensinar a música para vocês? Ela conta tudo isso também. Por exemplo, ela diz que os fusos horários são faixas de 1 hora. Para o leste, adiantados. Então, Pequim tem seu horário adiantado em relação a Manaus, que para o oeste está atrasada. Tudo que está para leste está adiantado, tudo que está para oeste está atrasado. Estes fusos que vocês estão vendo são fusos chamados fusos teóricos. Por quê? Foi medido aqui 15 graus de longitude, essa largurinha aqui, e mandou embora. Agora, olha só o que acontece, gente. Isso aqui que a gente vai olhar agora é bem interessante. Imagina que só tem um pedacinho do Brasil neste fuso. Ó, aqui é o fuso 0, fuso menos 1, fuso menos 2. Só esse pedacinho, pô, não é muito injusto? Não seria legal você corrigir esta pequena curvinha que tem aqui, deixar esta parte no fuso do Brasil, do menos 3, que é nosso fuso oficial, menos 3, o horário oficial de Brasília. UTC menos 3, ou GMT menos 3. Sim, gente, isso é possível e é permitido. Cada país pode ajustar o fuso horário segundo as suas necessidades. Porém, se o ajuste for muito grande, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora, se o ajuste for muito grande, as pessoas começam a sentir mal-estar com este ajuste. Vou explicar. Imagina só, a pessoa está localizada dentro dessa faixa, que tem 1 hora aqui dentro, né? Tudo que está aqui é o fuso menos 3. Aí o sol começa a nascer para essa pessoa aqui e é 6 horas da manhã. Quem está neste lugar vai demorar um pouquinho mais para o sol nascer, porque a Terra vai girando, lembra? Então demora um pouquinho, mas a pessoa vai estar no mesmo horário, 6 horas da tarde. Porém, quem está aqui no Acre vai demorar muito ainda para o sol nascer. Talvez umas 2 horas para o sol nascer. E se o Brasil inteiro fosse um fuso só, quem está no Acre teria que acordar no mesmo horário de quem está em São Paulo. Só que o sol começa a nascer para quem está em São Paulo às 6 horas da manhã. No Acre ainda seria, no horário verdadeiro mesmo, umas 4 ou 3 horas da manhã. Isso geraria um mal-estar tremendo. Tem um país que faz isso, gente. É a China. Ele pegou essa faixa que vocês estão vendo e ajustou essa faixa para o país inteiro. Então, o fuso teórico, a China tem 1, 2, 3, 4, 5 fusos teóricos. Mas fuso prático, a China tem apenas 1. Você acabou de aprender mais um conceito de geografia. Fuso teórico e fuso prático. Eu vou mostrar para vocês agora um mapa de fusos teóricos e fusos práticos, para você ver a diferença. Ó, acompanha comigo que eu já vou encontrar um legal aqui para a gente ver. Bom, esse aqui tá bacana. Ó. Neste mapa você vê essas linhas retas que são os fusos teóricos. Mas as cores indicam os fusos práticos. Por exemplo, o fuso menos 3 abrange não só o Brasil, mas até a Argentina. A Argentina escolheu estar no fuso menos 3, primeiro porque a maior parte da sua população vive em Buenos Aires, que já está bem pertinho do menos 3. E segundo, porque isso é legal para a economia, já que as bolsas de valores de São Paulo e de Buenos Aires vão fechar no mesmo horário. Você vai lá para longe, para o hemisfério norte, a Groenlândia também está no fuso menos 3. Agora vamos ver outra situação aqui. A China, teoricamente, lembra que a gente viu? Ela estaria no fuso mais 8, no mais 7, no mais 6 e no mais 5. E até um pedacinho no mais 9, que é essa região da Manchúria. Só que o país inteiro está localizado no fuso
mais 8. É um abuso da possibilidade de fazer o ajuste, que é o fuso prático. Outra coisa muito legal, agora é legal mesmo, vocês vão ficar de cara. Alguns países têm o fuso no meio. Olha só o fuso da Índia. Ele não é nem o mais 5, nem o mais 6, ele é o fuso mais 5,5. E isso acontece com outros países aqui. O Irã, acho que é o Afeganistão também, que tem fusos quebrados. E o ajuste foi levado tão a sério por algumas ilhas do Pacífico que eles pegaram a linha internacional de data, que é esta linha. Vamos voltar para o nosso desenho para entender onde que está essa linha? Olha lá, hein? Aqui é o meridiano de Greenwich, que fica no meio do fuso zero. Os fusos vão diminuindo para cá até chegar no menos 12 e aumentando até chegar no mais 12. Vocês notaram que o mais 12 e o menos 12 são mais fininhos? Porque se você fechar esse desenho, vai dar um fuso certinho. O mais 12 e o menos 12 vai dar 15 graus. Porém, no meio desse fuso aqui, ficou mais 12, como se fosse metade só, 7,5 graus, e o menos 12 também com 7,5 graus. E essa linha vermelha é a mesma, porque ela está fechada lá atrás. Ela é o antimeridiano de Greenwich, que é a linha internacional de data. Galera, se liga no que eu vou falar para vocês, que é uma das coisas mais legais quando o assunto é fuso horário. Esta linha é a LID. É a mesma que essa, tá? Ó. Linha internacional de data. Aqui começa a contar o dia no planeta. Vou contar uma historinha, acho que vai ficar mais fácil de vocês lembrarem futuramente. Há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, existia um país que era o primeiro país do mundo que tinha a virada do ano. É uma ilhinha que fica aqui, tá? Um país hipotético. E tinha um outro país, esse país que eu vou falar agora é real, que fica aqui, assim, mais ou menos, ó. Que era o último país do mundo que tinha a virada do ano. O paizinho que fica aqui. Esse país chama Kiribati. Esse paizinho que eu desenhei aqui de vermelho, ó. Então Kiribati fica aqui. Vamos fazer grandão para ficar mais fácil de lembrar e enxergar. E esse paizinho era o paizinho que era o primeiro a passar a virada do ano. Então chegava lá, dia 31 de dezembro de 1990. Esse país, faz de conta que é Tuvalu. A galera, nossa, ficava zoando a galera daqui. Porque isso e isso são muito próximos, viu, gente? Vocês estão entendendo? Que depois continua, ó. Na verdade, depois do mais 12, vamos fazer bonitinho, ó. Aqui. Depois do mais 12, aqui já é o menos 12, ó. Menos 12. Porque acabou, né, gente? Chegou aqui, pulou pra cá. Então aqui é o mais 12, aqui é o menos 12. E aqui é o menos 11. Esse fuso que eu acabei de desenhar é o fuso menos 11. Eu posso continuar, tá? Mas beleza. Lembra que um paizinho tá aqui? Esse país, que é Kiribati, ficava aqui, assim, mais ou menos, ó. Aqui. Então esse país, Tuvalu, ficava zoando. Aê, como é que tá a virada do ano? Os caras, mano, falta um pouco de tempo ainda. Porque se esse país aqui já é 31 de dezembro de 1990... E quando chegar meia-noite, vai ser dia 1º de janeiro de 1991, para este país ainda vai ser dia 31 de dezembro e vai demorar quase 24 horas para chegar a virada de ano para cá. Agora você vai entender por que eu falei que é legal. Lembra que eu falei que os países podem fazer ajustes? Tipo o Brasil, ele pegou essa linha, fuso teórico, e fez assim, ó. Fuso prático, para ajustar. Dentro dos estados aqui no Brasil, tem alguns estados brasileiros que estão no menos 3, outros que estão no menos 4. Mesma coisa, gente. Pegou a linha e faz os ajustes necessários. Puxa mais para cá, mais para cá. A Argentina fez o ajuste dela. A China fez aquele ajuste maluco, né? Que vocês viram. O Kiribati falou, essa história não vai ficar assim. Eles resolveram
fazer um ajuste na linha internacional de data. E simplesmente fizeram o seguinte, pessoal. Fizeram isso, ó. Ah, eu acho essa história fantástica. Trouxeram a linha internacional de data para cá. Mas pode, professor? Pode. E eles se transformaram no primeiro país do mundo a ter a virada de ano. Inclusive, gente, neste país, eu vou desenhar ele aqui embaixo, é uma ilha. Ó. Uma das ilhas deste país, ó, deixa eu contar que é uma ilhinha assim. Uma das ilhas deste país, a linha internacional de data, ó, peguei isso aqui e estou desenhando aqui embaixo. A linha internacional de data passa bem aqui no meio. Isso significa, olha lá, hein, que do lado de cá deste país é o fuso mais 12. Do lado de cá é o fuso menos 12. Isso quer dizer que de um ponto para o outro do país, a pessoa está aqui, ela olha o relógio dela está marcando 23 horas de sábado, por exemplo. Sábado. Do lado de cá, uma outra pessoa, o relógio dela está marcando 23 horas, porque são 24 horas de diferença, né? Se você contar, vai chegar de novo 23 horas. Porém, lembra que eu falei? Toda vez que vem para cá é adiantado. Adianta. Toda vez que vem para cá, então toda vez que vem para a direita, adianta. Toda vez que vem para a esquerda, atrasa, subtrai. Subtrai. Toda vez que vem para cá, some. Toda vez que vem para cá, subtraia. Ó, não quer dizer que tem que passar do zero, tá? Toda vez, por exemplo, se você estiver aqui e quiser ver em relação a esse lugar, para cá, subtrai. Menos, vai tirando horas. Para cá, some. Beleza até aqui?